E agora eu volto falando a respeito dessa questão da soja em Chicago. Como eu disse, posição de março, hoje mais cedo chegava a 13,42 na nossa verificação, abria 13 dólares 46 centos o bushel. Os ganhos hoje passavam de 30 pontos e parte dos elementos ou fundamentos que justificam essa alta foram citados ali pelo Hernani Klein. Eu vou colocar em tela agora, você acompanha comigo aqui nos estúdios. Nós temos aqui alguns fatores que nós destacamos. Na escalada dessa coisa, destacamos o clima na América do Sul, essencialmente no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e na Argentina. Amanhã o Felipe Reis, que fala sobre clima e acompanhamento, vai conversar conosco a respeito deste assunto. Também tem um tema aqui em relação àquela proibição das exportações de milho que a Argentina impôs lá para os seus exportadores. Isso também, de certo modo, influencia o mercado, a confiança sobre a Argentina provavelmente no cenário internacional cai um pouco. O programa de exportações dos Estados Unidos, bastante adiantado, o Hernani Klein destacava isso há pouco, o dólar está mais baixo, há um clima melhor sobre os mercados de uma maneira geral, principalmente o mercado financeiro, com a vacinação contra o Covid em boa parte do mundo que já teve início. Isso faz com que se acredite numa melhora na questão econômica. E o relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, ele deve trazer nesse próximo dia 12 um cenário no qual aponte para um estoque dos Estados Unidos mais baixo e, claro, está bem adiantada as vendas dos Estados Unidos, chega a 90%, se eu não estou enganado, e isso faz com que se tenha essa expectativa. Mas sobre estes assuntos e sobre como que o mercado vem se comportando, eu vou conversar agora pela internet com Andréia Cordeiro, participa do programa conosco, um prazer tê-la aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Andréia, falávamos a respeito de soja, de mercado, soja hoje, especialmente, primeiro dia útil do ano, disparando na Bolsa de Chicago e os fundamentos muito claros. Como é que você tem avaliado, como é que você avalia soja, as negociações no mercado futuro e aqui no Brasil também? Andréia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, primeiramente, obrigada pelo espaço de poder, nesse primeiro dia útil aí, na retomada dos trabalhos da Bolsa de Chicago, estar aqui falando com vocês. E a gente vê o mercado voltando aí, na realidade, como terminou, com uma extrema ansiedade, um extremo nervosismo por parte, não só dos produtores, de quem trabalha no mercado, de quem vive da agricultura, mas também por parte dos fundos de investimento, quem ganha dinheiro com o mercado. Então, toda uma expectativa em cima da safra sul-americana vem fazendo com que os fundos de investimento que ganham dinheiro com o mercado estejam se posicionando com posições compradas justamente na expectativa de novas perdas aí para essa nova temporada que a gente está se desenhando, está se configurando, Claro que existem outros direcionadores para essa alta. A gente está vendo moedas mais firmes, moedas de importadores, como a China. A moeda deles está mais forte hoje, nesses últimos dias aí, o que aumenta a fome deles, aumenta o poder de compra deles, mas sem dúvida alguma, eu não tenho dúvida nenhuma de que o grande direcionador para os preços na Bolsa de Chicago nos últimos dias é clima. Clima irregular no Brasil, ainda assim, mesmo com essas chuvas aí dos últimos dias, o clima está irregular, preocupa, e o clima está muito seco na Argentina e no Uruguai. Você tocou no tema relacionado ao clima e a Argentina, mais um ano, vem passando por uma situação complicada. Os dados pluviométricos lá do Rio Grande do Sul, principalmente, também apontam para um ano de dificuldade, talvez não tanto quanto no último ano, mas também vem numa situação complicada. A safra brasileira, ela deve, principalmente a safra brasileira, que é a maior do mundo, ela deve ser menor do que aqueles números que falávamos no último ano?
Com certeza. Nós tínhamos uma expectativa de uma safra aí com um potencial de 135 milhões de toneladas. Os produtores, né, a porteira para dentro veio muito bem preparada, com uma grande tecnologia, para uma grande safra. Infelizmente, as condições climáticas, já desde o início, né, do preparo para o plantio, elas foram um pouco adversas, elas não permitiram o melhor potencial da safra. Houve plantio e replantio, algumas situações de replantio em alguns locais do Brasil, em até quatro vezes, algumas áreas abandonadas. No Mato Grosso migraram para algodão, no Rio Grande do Sul, algumas situações muito complicadas pelo segundo ano, e sem dúvida alguma estamos muito longe do nosso potencial de expectativa de safra, né? Assim como a Argentina, assim como o Uruguai. O Paraguai tem problemas, sim, apresenta alguns bolsões, mas o Paraguai, em termos de expectativa inicial, ainda assim é o país na América do Sul que ainda apresenta uma média muito parecida com a estimativa inicial. Mas, mesmo assim, a safra sul-americana está entre 12 a 14 milhões de toneladas abaixo da expectativa inicial de produção. E isso é muito preocupante, especialmente num ano de laninha, especialmente num ano de atraso de plantio, um atraso de safra. A gente escutou aí o Hernani falando do atraso da safra do Mato Grosso, né? E num ano principalmente de estoques curtos. Então, por isso que a gente entende essa volatilidade, esse preço muito destacado, muito volátil na Bolsa em Chicago, e o nervosismo dos fundos, apostando aí em qualquer quebra no Brasil, na Argentina, no Uruguai, pode trazer problemas num futuro aí no quadro de oferta mundial. Andréia, você falou um número muito interessante, uma produção sul-americana de soja em torno de 12 milhões de toneladas abaixo da estimativa que se tinha inicialmente. Se nós pegarmos esse cálculo aí, se eu não estou enganado, você pode me corrigir, produção do Paraguai, que é o quarto maior player do mundo, fica ali em torno de 9 milhões de toneladas, um pouco mais do que isso. O Uruguai, 9 milhões e meio. O Uruguai uns 3 milhões de toneladas. É como se nós não tivéssemos o Paraguai e o Uruguai produzindo. Qual que deve ser o impacto nesse mercado de Chicago e principalmente o produtor brasileiro quer saber os preços aqui no Brasil? Bom, nós já estamos vendo esse impacto sendo sentido ao longo desses últimos meses, especialmente num momento onde a gente tem aí uma outra dose que a gente vai ter que observar, que é a guerra comercial. A gente tem um ano onde a gente vai ter a troca de presidência nos Estados Unidos. A gente vinha de um governo republicano, Trump, né? Ele perdeu as eleições, e a gente tem a retomada de um novo governo democrata. Então, nós temos aí um aditivo muito especial que são as tratativas da guerra comercial. Então, tudo isso pode ser pólvora aí nas cotações na Bolsa em Chicago. Mas a guerra comercial em si pode, de novo, com essa retomada dos democratas, né, ao poder nos Estados Unidos, reaproximar Estados Unidos e China. Biden já falou que não deve acontecer isso, mas se isso acontecer, a gente pode ter sim uma continuidade de preços mais altos, e daí não só por conta da safra sul-americana da perda, mas eu ainda acredito que o clima na América do Sul vai ser o grande direcionador, infelizmente, para os preços na Bolsa em Chicago. E isso nos leva ao que o Hernani falou lá na tua entrevista anterior. Os produtores aqui não vendem. Por quê? Porque já venderam muito. E mesmo com preços muito bons,
existe a expectativa de quebra, né? E o que nos leva a um grande número de comercialização já efetuado e as mãos muito amarradas, né? Em termos de decisão de novas comercializações. Então, são momentos que a gente tem que observar muito atentamente o mercado. Tá certo, Andréia. Andréia, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e desejar, claro, um feliz 2021, grande ano aí para o seu trabalho, para a produção brasileira e tudo isso que você traz diariamente aí nas informações para o produtor rural do Brasil. Eu que agradeço. Eu agradeço o espaço e desejo a todos vocês, a todos os produtores, um excelente ano e uma ótima safra.